Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Nós representamos a classe Boas Novas da EBD da Igreja Batista em Bras Cubas e nós estamos estudando sobre a carta de Paulo aos Gálatas e neste momento nós vamos estudar o capítulo 5 dos versículos de 16 a 26, que vai tratar sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Antes, eu quero compartilhar com os irmãos alguma coisa sobre a introdução da carta de Paulo aos Gálatas. Nós já vimos isso, mas eu gostaria de recordar aquilo que nós aprendemos alguns domingos atrás. A carta de Paulo aos Gálatas foi escrita mais ou menos no ano 48, 49 depois de Cristo. Ela foi uma carta escrita antes de Romanos, que nós também já estudamos, foi escrita em 56, 57 depois de Cristo. Porém, essas duas cartas, Romanos e Gálatas, elas são muito similares, elas são muito parecidas, elas tratam praticamente do mesmo assunto. O tema de Romanos, por exemplo, vai tratar sobre a revelação da justiça de Deus. E o tema de Gálatas, como nós já vimos a princípio, ele vai tratar da justificação, ou seja, a salvação do homem mediante a fé em Jesus Cristo. No capítulo 2, versículos 16, Paulo escreve exatamente isso, que a nossa salvação, a nossa justificação é pela fé em Jesus Cristo. Paulo escreveu Gálatas logo depois que ele retornou da primeira viagem missionária, antes de ir para Jerusalém para participar do concílio que nós encontramos narrado no capítulo 15 de Atos. E esse concílio tratou do problema da circuncisão que existia entre os judeus, os judaizantes, e os novos convertidos, aqueles que estavam se convertendo. Possivelmente, Paulo escreveu essa carta depois que ele retornou então da primeira viagem e chegou em Antioquia da Síria, pois Paulo sempre partia dali para ir fazer as suas viagens missionárias. A sua primeira viagem ele partiu dali. Ele foi para a região da Galácia, ele organizou então as igrejas, várias igrejas na Galácia. Ele colocou obreiros ali para dirigir essas igrejas e retornou para Antioquia. E antes dele subir para Jerusalém, ou quando ele esteve em Jerusalém, alguns dos judeus, os judaizantes, eles desceram para a região da Galácia e começaram a ensinar então as igrejas da Galácia que era necessária a circuncisão para se tornarem cristãos verdadeiros, cristãos autênticos. Ou seja, a mistura do judaísmo com o cristianismo. Paulo, ainda em Jerusalém, sabendo desta situação, desse problema que surgiu ali na região da Galácia também, ele tomou medidas rápidas e escreveu então a carta às igrejas da Galácia. Se vocês observarem, logo no início, quando ele faz ali a sua saudação inicial, ele fala aos irmãos e às igrejas da Galácia, porque ali naquela região existiam várias igrejas. A região da Galácia era formada por Antioquia da Pisídia, por Icônio, por Derbe e por Listra. E então em cada lugar Paulo foi formando igrejas. Então era um grupo de igrejas. Por isso Paulo escreve para a região da Galácia, as igrejas que estavam ali na região da Galácia. Feito esta introdução, nós vimos também um esboço da carta de Paulo aos Gálatas. Nos capítulos 1 e 2, nós estudamos sobre o ministério de Paulo e o seu apostolado. Muitos não confiavam no apostolado de Paulo, por ele antes de ser cristão, ele era perseguidor das igrejas. Então,
muitos judeus e muitas pessoas não confiavam que Paulo era um apóstolo autêntico. Depois nós vimos no capítulo 3 e 4 a grande verdade do Evangelho. E no capítulo 5 e 6 que nós estamos estudando agora, principalmente o capítulo 5 que nós entraremos hoje no estudo, ele fala sobre a liberdade cristã. Só a graça liberta. A libertação de Cristo vem também através do Espírito Santo. E depois, no capítulo 6, nós vamos ver as últimas exortações. Vimos então que o capítulo 5, que nós estaremos estudando hoje, ele fala sobre a liberdade de Cristo pelo Espírito Santo. E nesses versículos de 16 a 26 de Gálatas, nós vamos ver duas virtudes ou duas fortes oposições que existem dentro do cristão. Mesmo ele sendo justificado por Cristo, ainda permanece dentro do cristão duas forças, que são as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Estes versos também, eles nos levam a pensar numa vida de santificação. E aí então você fica pensando, se o homem foi justificado, uma vez justificado por Deus, uma vez sendo uma nova criatura, por que Deus não liberta este homem de todas as suas virtudes más da sua velha vida, já que ele é uma nova criatura? Por que então permanecer dentro do homem essas duas oposições, a luta da carne contra o Espírito Santo? Nós observamos pelo menos 3 motivos por que Deus não retira totalmente a virtude ou as atitudes ou as obras da carne da vida do ser humano. Deus pode fazer isso, porque para Deus tudo é possível, mas Ele permite para que o homem faça as suas escolhas. Nós vivemos a cada dia, a cada momento, fazendo escolhas. E nós encontramos pelo menos 3 motivos porque Deus não liberta o ser humano depois de ser justificado e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Primeiro, porque o cristão, ele precisa continuar sendo dependente do seu Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele precisa continuar sendo dependente do Espírito Santo e dependente de Deus. Então, por isso, um dos motivos que Deus não liberta totalmente o homem das obras da carne, porque o homem precisa ser dependente de Deus. Se Deus nos libertasse totalmente, talvez o ser humano, o homem, agora cristão, fizesse qualquer coisa que desse na sua cabeça. Mas ele precisa saber que ele tem um Salvador, ele tem um Senhor a quem ele deve obedecer e deve fazer essa escolha em obedecer a esse Senhor. O segundo motivo é para que ele seja testemunha do seu Salvador e que ele possa testemunhar de seu Salvador. Ser testemunha é falar de Cristo e testemunhar é viver Cristo. Por isso Deus não nos liberta totalmente. Precisamos testemunhar e ser testemunha do nosso libertador e viver uma vida que agrade o nosso libertador. O terceiro motivo, a terceira razão que eu posso ver é que Deus não nos liberta totalmente porque Ele quer que nós cresçamos espiritualmente. Nós já estudamos sobre crescimento espiritual. E o foco de Deus, o objetivo de Deus é que nós cresçamos espiritualmente. Ele não nos faz 100%, para que nós lutemos até a perfeição do nosso libertador, a perfeição do valor, do varão perfeito que é Cristo nosso Senhor. Por isso Deus não remove de nós a nossa velha natureza. Outra coisa, Deus não remove
mas Ele nos dá um presente gracioso, que é o Espírito Santo, para habitar no homem. No momento que nós recebemos Jesus, o Espírito Santo passa a habitar no homem e fortalecer esse homem para andar em espírito, para viver em espírito. Andar em espírito significa ser guiado pelo Espírito Santo no dia a dia, ou seja, permitir que as nossas ações contínuas a cada dia, a cada momento, sejam dirigidas pelo Espírito Santo. Andar em espírito significa nós estarmos ocupados com o ministério do Espírito Santo, significa nós estarmos ocupados com o ministério de Cristo. Também andar em espírito significa que para que nós tenhamos comunhão com Cristo, comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo. Andar em espírito também é ser guiada pelo Espírito Santo e não pela lei, como os judeus queriam incluir no projeto de salvação. O presente que Deus nos dá, como eu falei, que é o Espírito Santo, ele nos fortalece para vencer a nossa velha natureza. Depois, então, Paulo ele escreve nos versículos seguintes, nesse capítulo mesmo, que nós convivemos com duas naturezas, com as obras da carne e também com o fruto do Espírito Santo. E nós vamos ver então quais são estas obras da carne. Antes de ver as obras da carne, eu quero compartilhar sobre o que vem a ser estas obras da carne. Como elas são realizadas? As obras da carne são realizadas por forças humanas, pelo ser humano, pelo nosso velho homem. O próprio nome diz, são as obras da carne e não uma produção da carne. Essas obras da carne, ela arrasta o homem para trás, para o pecado. É por isso que essas obras da carne, elas precisam ser resistidas pelo cristão. Elas precisam ser mortificadas, mortas cada dia, como Paulo ele escreve em uma de suas cartas também. Elas devem morrer em nossos membros. Paulo cita várias obras da carne. Em Romanos 8, versículo 13 e 14, Paulo escreve: se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, é o Espírito, como nós falamos, que dá força para nós irmos matando as obras da carne da nossa vida. Então, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Então, cada vez que nós vamos matando uma obra da carne na nossa vida, nós vamos tendo mais vida em Cristo Jesus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Assim, as obras da carne trazem morte e destruição para o ser humano. No versículo 21, Paulo, no finalzinho, Gálatas 5, 21, ele diz assim: os que tais coisas praticam, os que praticam as obras da carne, eles não herdarão o reino de Deus. Assim, nós vamos passar a ver então quais são estas obras da carne. Primeiro, Gálatas 5, então de 19 a 21, nós vamos encontrar a primeira coisa aí, é prostituição. O que é prostituição? É imoralidade sexual de todas as formas, todas as formas. Depois nós vemos também a impureza. O que é a impureza? Impureza é a imundícia moral de todo o tipo, inclusive de pensamento. O nosso pensamento também, Deus ele conhece, ele é vigiado por Deus. Então não tem como você pensar em uma impureza e dizer que Deus não está vendo, porque Deus está vendo. Então a impureza é a imundícia moral de todos os tipos. A lascívia. Lascívia é um comportamento vergonhoso que quando a pessoa perde a vergonha para seguir
ela segue os seus maus desejos. A lascívia, ela então sendo esse comportamento vergonhoso, a pessoa muitas vezes ela perde de fato a vergonha para mentir, para roubar, para matar, para ir para bares, beber. Então é um comportamento assim vergonhoso. Isso torna vergonhoso para a pessoa. A idolatria. Idolatria é coisa que nós colocamos acima de Deus. Às vezes nós pensamos que idolatria é apenas uma imagem, mas é qualquer imoralidade que nós colocamos em adoração. São ídolos, são objetos, podem ser carros, podem ser até pessoas. Muitas vezes nós colocamos pessoas acima daquele amor, daquela adoração que nós deveríamos ter para com Deus. Feitiçaria é adoração a demônios, é o espiritismo, é magia negra, é a comunicação com espíritos malignos. E hoje nós vemos que nós temos muito disso, né? Inimizades, intenção e ação forte e hostis dirigidas aos outros. Às vezes uma palavra que você dirige a uma pessoa, uma atitude que você dirige a uma pessoa pode criar uma inimizade contra esta pessoa. Contendas é oposição, é porfias, é lutas por discórdias, é disputar um cargo em empresas, até mesmo na igreja. Por que nós não falarmos na igreja? Muitas vezes há disputa por cargos, por posições em empresas e também em igrejas. Ciúmes. Ciúmes muitas vezes é uma suspeita má, é inveja amarga, é falta de confiança na pessoa ou em alguém que você está dedicando ali o seu ciúme. Iras são explosões que se rompem devido a uma palavra ou ação. É mais ou menos parecida com a inimizade, né? Facções são pelejas, ambições egoístas, cobiçar por poder, por autoridade. Dissensões é desentendimento que causam divisões, inclusive em igrejas, por causa de ensinos falsos, por falsas doutrinas, porque muitas vezes não tem respaldo bíblico e aí então causam as dissensões e divisões na igreja. Heresias são grupos divididos na igreja que destroem a comunhão da igreja e a sua unidade. Invejas é o sentimento de desgosto pelo sucesso ou prosperidade alheia. Hoje nós vemos muita gente invejando de posição, de prosperidade alheia. Homicídio, matar o próximo. Matar o próximo, sim. Muitas vezes nós matamos o nosso próximo com palavras, com atitudes. Isso é homicídio também. Bebedices é descontrole das faculdades físicas, mentais e morais, porque o uso exagerado da bebida, ele traz um descontrole para a pessoa. Às vezes uma bebida forte vai trazer problemas de saúde também, como intoxicação. A glutonaria é comer demais. Às vezes eu exagero no doce. Às vezes eu peco por glutonaria de doce. Mas seja qualquer coisa que nós nos alimentarmos demais é glutonaria. Parece até muitas vezes quando a pessoa vai a uma festa ou vai ao bar, aos bares, lanchonete com amigos, as pessoas esquecem que estão ali no bar ou com os amigos e fazem a glutonaria, que pode transformar-se numa ofensa a Deus. Paulo conclui essa parte dizendo que tais pessoas que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aquele que é verdadeiramente cristão, ele não deve praticar tais coisas, ele deve viver pelo domínio do Espírito Santo, abandonando todas as coisas da carne. Nós vamos encerrar
esta aula e no próximo domingo nós então estaremos vendo sobre o fruto do Espírito Santo, nos versículos 22 e 23. Que Deus abençoe a todos e a minha oração é que tenhamos um bom domingo, que tenhamos sempre esse desejo de andarmos em espírito, andarmos na presença de Deus. Que Deus nos abençoe.